Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. O antipapa Bergoglio, o bispo Bergoglio, aprontou mais uma e não podia ser em lugar mais significante do que no Marrocos. Domingo, ele corrigiu nosso Senhor Jesus Cristo, teve a audácia e a petulância de corrigir a nosso Senhor Jesus Cristo num país que tem degolado cristãos quase que sistematicamente. Ontem eu trouxe um vídeo de um marroquino que degolou um jovem italiano de 33 anos, idade de Cristo, porque lhe pareceu demasiado feliz. O marroquino, depois de preso, disse que resolveu matar a felicidade do jovem italiano. O Papa disse no Marrocos, domingo, que os cristãos, que os católicos não devem fazer prosélitos. Essa é a matéria que foi postada ontem no Life Site. Diz o seguinte: o Papa Francisco pediu aos cristãos no Marrocos que não busquem ativamente conversos para a sua fé. Em uma manchete de homilia na Catedral de São Pedro, em Rabat, nesse domingo, o bispo de Roma disse à congregação que, embora eles achassem que eram uma minoria desconfortável, ele não viu isso como um problema, sugerindo que os cristãos deveriam ser uma minoria no mundo árabe. Abre aspas. Como são os cristãos nessas terras? A que podemos compará-los? Perguntou ele. Eles são como um pouco de fermento que a igreja-mãe quer misturar com uma grande quantidade de farinha até que tudo esteja fermentado. Vejam a artimanha de Francisco. Ele pega pontos específicos do Evangelho para misturar com suas contradições e mentiras. Vamos devagar, chegamos lá. Abre aspas novamente. Porque Jesus não nos escolheu e nos enviou para nos tornarmos mais numerosos. Então, como devemos entender a ordem expressa de Jesus: ide por todo o mundo e espalhai este evangelho? Bem, se entrarmos dentro da cabeça de Francisco, não compreenderemos jamais essa frase, porque o próprio não a compreende. Ele é de fato um antipapa que quer tornar a igreja cada vez menor e submissa ao Islã. Mas sigamos adiante. Ele nos chamou para uma missão. Ele nos colocou no meio da sociedade como um punhado de fermento. Até aí está certo. O fermento das bem-aventuranças e do amor fraterno pelo qual, como cristãos, todos podemos nos unir para tornar presente o seu reino. Até aí está certo. Mas vejam, essa é a tática do próprio Satanás, colocar várias verdades no meio de algumas mentiras, pois a mentira vem agora. Francisco afirmou que a missão cristã não consiste em batizar mais cristãos. Bom, outra correção que o Bergoglio ousadamente faz a nosso Senhor Jesus Cristo, que ordenou que se batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e fazei prosélitos, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Francisco dá outro puxão de orelha em Jesus, colocando-se acima de Cristo. Pois eu já quase nem posso mais chamá-lo de antipapa, e sim de anticristo, porque aquele que se coloca adiante e acima de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem está mudando o evangelho do Senhor. Mas sigamos, porque o escândalo ainda não terminou. Francisco afirmou que a missão cristã não consiste em batizar mais cristãos, mas em gerar mudança e despertar maravilha e compaixão. Como?
sem a obediência estrita a nosso Senhor? Como que o cristão fará isso sem obedecer rigorosamente ao mandamento do seu Deus? Meio complicado de entender, mas a complicação não para aí. Ele disse que os cristãos fazem isso pela maneira como vivem com seus vizinhos não cristãos. Bem, qual é a maneira que os cristãos vivem hoje com os seus vizinhos não cristãos? Oferecendo a cabeça para a degola, perdendo o direito à sua fé, perdendo o direito a conservar a fé, missão da igreja. O Vaticano abandonou a missão de conservar a fé, a pureza da fé e a verdade, e por tabela está abandonando os cristãos a esse mundo maravilhoso do relativismo moral e assim por diante. Os cristãos nós temos que abandonar aquilo que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Francisco, para parecermos bacaninhas para os outros que em nada abrem mão de suas doutrinas. Em ponto nenhum, perguntem para algum islâmico se ele abrirá mão de alguma coisa que que Muhammad lhes ordenou. Evidente que não. Francisco está pedindo isso para nós, católicos. Para depois, com toda essa compaixão, né, esse paz e amor, né, vivamos a maravilha da compaixão. Maravilha da compaixão é quando obedecemos estritamente o nosso Deus, fazemos o que Ele pede, lutamos pela verdade e levamos a sua palavra adiante. Porque, como disse Cristo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Francisco está abrindo outras portas. Pode-se ir ao Pai por la bruja, porque ele mesmo já disse no passado para um repórter argentino que quando ficava doente não ia ao médico, ia a la bruja, sim, a bruxa, a macumbeira. Francisco está abrindo várias portas. Todas as portas levam a Deus. Outro puxão de orelha em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mais um pouquinho dessa nojeira, pessoal. Ele disse que os cristãos fazem isso pela maneira como vivem com seus vizinhos não cristãos. O Papa condenou o proselitismo, a tentativa de trazer outros para a comunhão cristã. Vejam, trazer outro para a comunhão cristã, para o corpo místico de Cristo, para o conhecimento da sua palavra e para também o consumo da sua carne, isso para Francisco é condenável. Pois não estamos diante, eu já nem digo mais falso profeta, será que não estamos diante realmente do próprio anticristo, o filho do pecado, o homem do pecado? Porque Francisco já está inqualificável. Se usarmos apenas esse adjetivo, ou melhor, esse prefixo, ante isso, temos que dizer exatamente contra quem ele é, ou sobre quem ele está se elevando, que é o próprio Cristo, portanto é mais do que um antipapa. Bem, condenou o proselitismo, a tentativa de trazer outros para a comunidade cristã, e citou as palavras de seu antecessor. Em outras palavras, o caminho da missão não são os prosélitos. Por favor, esses caminhos não são de proselitismo. Aí ele cita Bento XVI, a igreja cresce não através do proselitismo, mas através da atração, através do testemunho. Só que ele tirou a palavra de contexto. O Bento XVI estava dizendo o seguinte, que o sangue dos mártires era a semente do cristianismo. Era naquele sentido. Agora, por que há mártires na igreja? Porque todos morreram defendendo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mártires da igreja eram autênticos soldados de Cristo e por isso perderam suas cabeças, espalharam o seu sangue pela terra. E ali, quando isso acontecia, crescia ainda mais a fé cristã. Francisco tirou esta frase de contexto para emascular o soldado de Cristo. O soldado de Cristo daqui para adiante, segundo Francisco,
deve ser aquele sujeito completamente relativista. Tudo é válido. E é, na verdade, nisso que eles querem chegar. Um grande templo no lugar onde está lá a Basílica de São Pedro, no Vaticano, um templo para todas as religiões se conhecerem. E entre as religiões, podemos colocar aí macumbeiros, feiticeiros, satanistas e assim por diante. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, pois este demônio, vestido de bispo de Roma, quem diria, puxou a orelha de Jesus, ou seja, mais do que isso, colocou mais um prego e abriu-lhe outra chaga. Pessoal, um recado, às 5h30, eu acho que foi marcado para as 5h30, não lembro se 5 ou 5h30, nós viremos aí com uma live para falar sobre a gravíssima situação, não digo da América, da Venezuela, mas da América do Sul como um todo, e principalmente o Brasil. Nós estamos correndo um grande risco com a Rússia fixando-se definitivamente na Venezuela. Até depois.